Então, o que é subjetividade? O que é singularidade? O que é diferente de um pensamento cartesiano? Então, vou fazer aqui algumas abordagens para te apresentar um conceito, caso você ainda não saiba, e vamos trocar uma ideia. Esteja livre também para mandar o teu comentário. O teu comentário vai aparecer aqui no rodapé, então esteja à vontade. Se for uma dúvida, um esclarecimento, pode enviar aí que eu vou tentar responder durante esse nosso percurso. Então, temos aí um dilema ou uma certa tentativa do ser humano de sempre tentar ter respostas para tudo. Então, o ser humano é um bichinho estranho, complexo, e tem sempre uma tentativa de conseguir, de alguma forma, explicar tudo aquilo que lhe acontece. E aí, para essa tentativa, para essa expectativa, para esse desejo de ter as suas respostas atendidas, nós, claro, temos algumas abordagens, temos algumas linhas de pensamento. E eu vou citar algumas aqui. Então, ciência, qual que é a primazia, o preceito daquilo que a gente pode considerar, então, como científico? A gente considera científico tudo aquilo que pode ser replicável. Então, eu estudo um método em alguma determinada escala, eu consigo replicar aquele método e aquilo pode ser, inclusive, medido, avaliado em termos estatísticos, e eu consigo, então, levar em consideração isso do replicável numa escala maior. Isso é o método científico. Matemática também é uma teoria, um conceito que tenta, então, explicar sobre a perspectiva, então, da racionalidade, problemas, dilemas, quem nunca, né, já se viu, então, se questionando, por exemplo, de alguns daquelas continhas que a gente aprende na escola. Pensamento cartesiano é aquele que tenta, então, buscar explicações para determinados comportamentos. Então, enquanto de um lado eu tenho uma série de abordagens, uma série de conceitos e teorias tentando explicar de forma racional a nossa existência, existe em contraponto também uma série de abordagens, uma série de conceitos e teorias que olham para a perspectiva humana de uma outra forma. E aí, para isso, a gente considera, então, subjetividade. Então, se a ciência consegue replicar algo, inclusive um método, o que é subjetivo é pouco replicável, porque é um conceito, mais uma vez, singular. E quando eu digo que é singular, eu digo que é único. E aí, desse lado, claro, eu estou falando da psicanálise. A psicanálise é essa teoria, este método, este conceito de tratamento que olha o sujeito humano, a pessoa, como algo único, singular, totalmente subjetivo. E aí, quando eu coloco esses dois polos em contraponto, em uma linha, e eu não estou falando assim, não estou colocando juízo de valor em nenhum dos modelos, mas eu estou dizendo que sim, temos uma racionalidade que nos conduz, ao mesmo tempo que temos uma parte incompreendida da nossa existência, que pouco sei e a maioria eu desconheço. Então, tem uma parte de mim, tem uma parte de você, tem uma parte de nós que nós pouco conhecemos ou quase nada exploramos. E para isso, damos
dentro da minha perspectiva analítica, de considerar o sujeito, damos o nome de inconsciente. Então, daí, a gente já percebe que nós temos, tipo, dois lados de uma mesma moeda, dois lados de uma mesma história. Nós somos duais. Um lado racional, um lado consciente, um lado que eu consigo falar sobre mim, um lado que eu consigo me ver sobre uma perspectiva, outro lado que eu pouco sei de mim, um lado que é difícil de nomear, inclusive aquilo que eu sinto, aquilo que me afeta, aquilo de emoção. Então, nós somos esse bichinho totalmente complexo, marcado por duas instâncias distintas e que são essas duas polaridades que nos mantêm caminhando. Acho que até aí deu para entender que nós somos ambíguos por natureza. E aí, como é mais fácil lidar com aquilo que eu consigo explicar, tem uma série de metodologias, teorias e conceitos que te dizem assim, principalmente no nosso tempo atual. Mude o seu mindset. Mude o seu mindset, mude a sua rotina, adquira novas habilidades. Inclusive, nas empresas, a gente vê muito treinamentos de comunicação. E eles conseguem mudar, com muitas aspas, e eu vou te dizer no tópico 2 o porquê de aspas. Essas metodologias conseguem atingir uma parte muito superficial dessa mudança, porque está mexendo ali só no que é superfície em termos de consciência. Porque se você tenta calar o inconsciente, se você fecha a porta, ele sai pela janela. E essa mudança de mindset vai ralo abaixo. Então, já não dá mais para considerar que nós temos um único lado. Para começo de conversa, não dá para desconsiderar que somos múltiplos e não só um robozinho orientado por um único modelo de pensamento. Nas empresas, pregava-se muito essa capacidade ou essa mobilidade de deixar o eu do sujeito pessoal do lado de fora até as 18 horas e só pegar aquilo que é da pessoa depois do expediente. Então, cada vez mais vimos que esse modelo já não se sustenta. Esse modelo cartesiano de acreditar que as coisas são separáveis totalmente, isso já mudou e tem mudado. E se não mudou, é motivo e estímulo de muita doença psíquica, que falaremos logo adiante. Então, por excelência, por constituição, já somos complexos. Se não bastasse isso, somos também marcados pela linguagem. E o que isso quer dizer? Quer dizer que somos o resultado também da nossa primeira infância, dos nossos primeiros afetos, das nossas primeiras relações e de um inconsciente que é marcado neste entorno. Então, nós, né, todos nós somos embebidos por um inconsciente que nos marca. Isso quer dizer que nós somos um mundo particular muito específico, muito próprio. Então, eu tenho um mundo
você tem outro mundo, sua colega de trabalho tem outro mundo, fulano tem outro mundo, João tem outro mundo, só que esses mundos precisam conviver, porque nós não somos ilhados, ao contrário disso, somos gregários, somos seres relacionais. Então, como fazer para esses mundos tão diferentes coexistirem? Então, mesmo antes do nosso nascimento, nós já somos marcados pelo outro, pela linguagem. E aí eu vou te dar um exemplo disso. Um casal, né? Duas pessoas se apaixonam, duas pessoas se encontram, e elas, como eu disse anteriormente, são um mundo distintos que escolhem, então, conviverem através de uma união, que eles vão chamar de família. Então, esse mundo diferente da Maria une-se a um mundo diferente do João, e eles estão lá tentando fazerem existir, coexistir num mundo que vai, em alguma medida, atritar e esbarrar na diferença que, obviamente, vai existir entre esses mundos. E aí, esse casal, essa família, resolve ter um bebê. E aí esse bebê, ele é esperado por este casal. Quando esse casal está esperando o nascimento dessa criança, ele já vai recebendo ali os primeiros afetos. Ele vai sendo embebido, marcado por este desejo que é além dele, que é desejo dos seus pais. E este bebê, ao ser, então, investido libidinalmente, recebe um nome, recebe uma marca, recebe o primeiro indício deste inconsciente, deste contexto, dessas primeiras relações. Então, nós somos o desejo do outro. E isso, claro, eu estou te dando um exemplo aparentemente fácil de entender, que estou falando de famílias, mas eu estou te dando um cenário bom. Mas tem, como eu disse, cenário 1, cenário 2, cenário 3, cenário 4, cenário infinito. E para cada um, esses cenários serão encarados de alguma forma. Então, para cada afeto, você vai receber esse tipo de informação de um jeito. Então, se nós já somos divididos entre consciência e inconsciente, entre racionalidade e emoções, somos também, se não bastasse, recebemos esse plus da linguagem. E aí isso quer dizer que aquilo que eu falo não necessariamente será aquilo que o outro vai entender, porque para que essa comunicação fosse límpida, sem ruído, seria necessário que as duas pessoas tivessem as mesmas cifras, as mesmas libras, a mesma capacidade de decodificação dessa comunicação. E não é isso que acontece. Então, por isso que às vezes a gente vê no trabalho assim: ai, mas eu falei de um jeito que não foi rude. Mas a outra pessoa entende a mensagem original de um jeito totalmente diferente. Porque ela não tem a mesma capacidade de decodificar o afeto enviado pelo outro. Então, numa empresa onde essas pessoas estão se comunicando o tempo todo, esse que é remetente não necessariamente vai encontrar uma receptividade por esse destinatário. E aí talvez o primeiro erro ou o erro primordial que as empresas fazem. Algumas instituições acreditam que o problema é comunicação. Então vão lá, investem não sei quantos em budget para melhorar a comunicação dos líderes, das equipes. Só que não é só isso. Eu preciso considerar também uma escuta
que vai considerar essas diferenças, um lugar que possa abarcar aquilo, inclusive, que não pode ser dito, mas que é sentido dentro de um grupo, e tentar minimizar esses ruídos ou esses decodificadores diferentes para que as pessoas consigam não só conviver de forma melhor, mas também que elas sejam, que tenham relações mais cordiais, no sentido de um espaço acolhedor para falar não, para que um entenda o limite do outro, que bons combinados possam ser feitos de formas diferentes. Então, o sentido não é exatamente mexer na comunicação, mas é pensar que as pessoas são para além da comunicação, que as pessoas são feitas de linguagem, que o inconsciente é estruturado em linguagem, como disse o psicanalista francês Jacques Lacan.